Por que investir em CDB e não na poupança? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, também continua Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, dê o seu like, compartilhe. Você conhece CDB? Já ouviu falar sobre o certificado de depósito bancário? Sabia que ele é um investimento melhor do que a nossa velha caderneta de poupança? Hoje vamos falar um pouco sobre o CDB. O certificado de depósito bancário, conhecido popularmente como CDB, é um investimento no qual, a exemplo dos demais, você vai emprestar o seu rico dinheirinho para o banco, que obviamente vai administrar esse recurso. E com base nessa administração, é permitido ao banco, obviamente, emprestar a outras pessoas o seu recurso. Mas, obviamente, quando você empresta esse dinheiro ao banco, o banco vai te dar uma contraprestação financeira. O banco vai te remunerar essa sua aplicação. Essa que é a ideia do CDB como investimento. O CDB também é um investimento de renda fixa, a exemplo da poupança e outros investimentos que nós já abordamos aqui. A questão do CDB, que é importante pensar, que é importante destacar, está na sua rentabilidade. A forma de calcular a rentabilidade do CDB está diretamente vinculado a um outro item que é muito parecido com ele, chamado CDI. O CDB é o investimento, é a aplicação. Nós chamamos de certificado de depósito bancário. O CDI a gente chama de certificado de depósito interbancário, porque ele é exatamente a taxa a qual os bancos utilizam como referência para a remuneração desse tipo de aplicação, desse tipo de investimento. Geralmente a CDI, ou certificado de depósito interbancário, ele é calculado por uma média de rentabilidade de diversas instituições financeiras ao longo do nosso país. E a referência básica dela, utilizada como referência, é a taxa Selic. Sim, a taxa básica de juros gerada pelo Banco Central, que no momento atual está na ordem de 12,75% ao ano. Então, se você for negociar com o banco, aplicar o seu dinheiro para ter uma rentabilidade via certificado de depósito bancário, é importante entender que o banco vai te remunerar um percentual deste CDI. Então, por exemplo, se o banco negociar com você a um percentual de 100% do CDI, quer dizer que ao final de um ano, a sua rentabilidade, a sua aplicação vai estar próxima de 12,75%, que é a taxa atual da Selic. Porque quando se remunera 100% do CDI, se remunera praticamente a taxa Selic. Mas pode ficar limitado a 100% do CDI? Não. Vai depender da negociação que você fazer com o banco. Tem bancos mais conservadores que costumam remunerar 90% do CDI, 95% do CDI. Existem alguns bancos no mercado, especialmente os bancos digitais, os quais nós chamamos de fintechs. Eles remuneram geralmente taxas superiores ao CDI. É muito comum alguns fintechs, alguns bancos digitais remunerarem a 105% do CDI, 110% do CDI. Alguns chegam até a remunerar 120% do CDI. Os 12,75% da taxa de juros Selic, você vai aplicar sobre ela mais 20%. Ou seja, a rentabilidade deve dar em torno de 15%, ou seja, muito superior à taxa anual da taxa Selic, que é a taxa obviamente utilizada para remunerar o CDI, remunerar os CDBs, que é a CDI. Bom, em linhas gerais, é importante, é vantajoso aplicar em CDB, primeiro que ele é um título de renda fixa. Nós já falamos aqui em outros vídeos, não custa deixar de lembrar ou reforçar que um título que é de renda fixa, você já tem uma noção clara de quanto você vai ganhar ao final do período que você quer aplicar. Então ele é seguro do ponto de vista da rentabilidade, diferente dos títulos de renda variável, dos quais você não sabe exatamente quanto você vai ganhar ao final de um determinado período. Num título de renda fixa é possível você simular a sua renda ao final de um período aplicado. De novo, supomos que você queira aplicar durante um ano e a negociação com o banco foi 100% do CDI. Quer dizer que você vai ganhar no mínimo 12,75% ao final de um ano. Quer dizer que se você aplicar R$100, no final de um ano você vai ter algo em torno de R$112, ou seja, R$12 de ganho de rendimento
em cima dos R$100 que você aplicou. Só como exemplo, se for R$1.000, seria 120. Se for 100 mil, seria R$1.200. Ou seja, você tem um percentual basicamente ligado à taxa Selic. E é claro que vai depender daquilo que você aplicar. Se a sua negociação for de 120% do CDI, você pode chegar a ter algo em torno de 15% de rentabilidade. Quer dizer que ao final de um ano, você aplicando R$100, ganharia R$15. Aplicando 1.000, 150. Aplicando 100 mil, R$1.500. Então depende daquilo. Então a primeira vantagem, o primeiro ponto interessante do CDB, por ser um título de renda fixa, é que você já tem a estimativa de quanto você vai ganhar. Não é mesmo que a taxa oscile ao longo do ano, geralmente as oscilações da Selic não são muito altas, então isso não afeta. Agora você me pergunta, é seguro aplicar em CDB? Essa é uma pergunta importante. O CDB basicamente é um título negociado e gerenciado pelo banco, pela instituição financeira que você escolheu. Então, se você pegou o seu dinheiro, aplicou no CDB no banco X, é de responsabilidade do banco X te devolver ao final do prazo que você combinou com ele o valor que você aplicou mais a rentabilidade. Existe risco? Existe. Vamos supor que esse banco que você negociou, ele quebre. Teoricamente, o banco não vai ter condições de te devolver o dinheiro que você aplicou e muito menos o valor que você teria ganho de rentabilidade. É um risco, gente, mas é um risco que tem todo tipo de aplicação em qualquer tipo de banco. Por isso, a lei brasileira estabeleceu o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, o qual nós já falamos aqui, quando você tem um valor aplicado no banco que chega até 250 mil por instituição financeira, ao teto de 1 milhão, o Banco Central te reembolsa, te paga, tem um tempo, tem um prazo, vai ter uma burocracia, mas o FGC garante o CDB, e o CDB, nesse rol de aplicações de renda fixa, é um dos investimentos dos quais o Banco Central, através do FGC, garante. Então, assim, existe um risco, mas existe também essa garantia. Então, é tranquilo você aplicar em CDB. O que compromete o CDB? Vamos usar essa palavra. O CDB, a exemplo de alguns outros investimentos, ele é tributado pelo imposto de renda. Para quem não sabe o que é imposto de renda é um imposto estabelecido pelo governo federal, pelo governo, no qual ele vai retirar uma parcela. Como é imposto sobre a renda, é sobre ganho, uma parcela sobre aquilo que você ganhou. Como que funciona isso? Bom, nós temos uma tabelinha, uma tabelinha regressiva, que vai depender da quantidade de dias que esse dinheiro ficar aplicado. Se você negociar com o banco uma aplicação de 1 ano, uma carência de 1 ano, eu garanto para vocês que dentro do que estabelece o banco, o governo federal do ponto de vista da tributação, considerando o prazo de 1 ano, que é de 365 dias, possivelmente esse imposto de renda, ele vai ser na ordem de 20%. Por que 20%? Porque dentro da tabela regressiva de prazos de aplicação do governo, quando você aplica de 181 dias a 360 dias, o imposto de renda sobre o rendimento, registra-se, tá? Não é sobre o valor total que você aplicou, é sobre o ganho que você tem. Lembra dos R$12 de ganho? Seria em cima dos R$12, seria de 20%. Se você fica aplicado até 180 dias, essa taxa de imposto de renda é de 22,5%. Se você fica aplicado de 360 a 720, ou seja, praticamente 2 anos, essa taxa de imposto de renda cai para 17,5%. Se a sua aplicação, você não está precisando dela, vai ficar de longo prazo, vai ficar acima de 720 dias, ou seja, acima de 2 anos, esse imposto de renda cai para uma alíquota, cai para uma taxa de 15%. Quer dizer que, se você aplicar R$100, 100% do CDI, ter uma rentabilidade de R$12, em cima de R$12, você vai ter, obviamente, 15% de imposto de renda, ou seja, vai dar algo em torno aí de R$2, estou arredondando o valor, sobre o rendimento. Então não é um valor assim tão expressivo se você aplicar no longo prazo. Então isso tem a ver com a legislação brasileira, a exemplo de outros investimentos que também pagam imposto de renda sobre a rentabilidade, como os fundos, aqueles que são de renda variável, tá certo? Então isso não é um valor que gera, vamos assim dizer, menos ganho, mas na verdade vai depender da sua negociação com o banco. Se você negociar com um banco mais agressivo e a taxa de rentabilidade dele for, por exemplo, de 120% sobre o CDI, conforme nós já falamos, sua rentabilidade é maior. O imposto de renda também progressivamente vai ser maior, mas você vai compensar em relação àqueles bancos cujo CDI, cuja remuneração percentual sobre o CDI é menor. Então a minha colocação, do ponto de vista da orientação em relação à aplicação do CDB, é você obviamente fazer um leilão. Sim,
fazer um leilão, igual como você vai no supermercado e vai olhar preço de diversas marcas, diversos produtos, você tem que pesquisar em bancos, vai no banco A, no banco B, no banco C, ver qual que é o histórico do banco. Uma coisa importante, gente, quanto maior é o banco, mais sólido é esse banco e, obviamente, mais garantias você tem de que seu dinheiro vai retornar para você. Uma última colocação, um último ponto importante é, existe valor mínimo para se aplicar em CDB? De novo, vai depender do banco. Eu estava olhando esse final de semana, recentemente, alguns fintechs, que se você tiver R$100, você já consegue aplicar no CDB. Isso, obviamente, vai depender do banco que você vai negociar, mas em linhas gerais isso pode variar 100, 150, R$200, mas eu conheci algumas fintechs, alguns bancos digitais que com R$100 você consegue já aplicar em CDB, tá certo? E uma última pergunta, é interessante investir em CDB? De fato ele é melhor do que a poupança? Que é o que nós começamos. Sim, o CDB é um investimento melhor que a poupança. A rentabilidade dele, por estar atrelado ao CDI, estar atrelada à Selic, tende a render mais do que a poupança, além do que também é tão quanto seguro que a poupança. Por isso nossa recomendação é, para você começar a investir pouco, menos, que você começar devagar, então aplique em CDB, que você vai ter uma rentabilidade maior.